Também vão acontecer vitórias. E qual é a coisa boa? Sei lá. E o que é que vem de ruim aí? Também não sei. E aí, pastor, e Deus não vai me dizer? Vai não. Quer dizer que eu vou assim de peito aberto? Vai. E que vantagem Maria leva em servir a Deus? É que Deus diz assim: eu vou com você. Eu entro na história com você e vamos juntos. Não vou deixar você na beira do caminho. Quando você estiver se sentindo assim e estiver dizendo para mim assim: ah, Deus, você se esqueceu e você está abandonando, Deus diz assim: eu não vou ficar com raiva de você nessa hora não, porque eu sei que nessas horas vocês ficam assim. Eu conheço a estrutura de vocês, vocês são pó. Entendeu? Essa é a coisa maravilhosa de andar com Deus. Então, nessa aventura de viver, ainda tem um outro elemento que é mais complicador das coisas. É que a gente lida com gente. E as pessoas... o meu problema é gente. Uma pessoa falou para mim. Eu digo, e o meu também. Meu problema é gente. Eu tenho que lidar com o próximo. E como o meu problema é gente e o seu também é gente, eu sou o seu problema. Você é o meu problema. Nós temos que lidar com pessoas que muitas vezes são egoístas, são covardes, são boas, pessoas que são magnânimas, pessoas que são rasteiras, mesquinhas, pessoas que são fidalgas, nobres no seu comportamento. Nós temos que lidar com gente raivosa, gente melancólica, gente espirituosa. Nós temos que lidar com gente. Então é assim, entre as muitas dimensões do viver humano com as quais nós temos que lidar, algumas são muito covardes, muito baixas. Então, existem covardias que são tão mesquinhas que elas se escondem nos afetos. Tem gente que é tão mesquinha que ela esconde a sua mesquinhez nos seus afetos. Tem gente que é tão covarde, é tão mesquinho, que ela esconde a sua mesquinhez em arroubos, tempestividades. Tem gente que é tão mesquinha, tão baixa, que ela esconde a sua baixeza na demonstração de força, de poder. E tem gente que é tão mesquinha, tão covarde, que ela escondem as suas covardias e a sua mesquinhez nas trevas, nas escuridões. São pessoas que gostam de trevas. Quem é que no texto que eu li aqui, que esconde a sua mesquinhez nos afetos? Judas Iscariotes. Porque Jesus diz assim: Judas, você me trai com um beijo. É beijo, é assim que você me trai, beijando. Tem gente que esconde a sua mesquinhez na tempestividade, na demonstração do arroubo. Quem é que nesse texto manifesta a sua mesquinhez no arroubo para esconder que ele é mesquinho? Pedro, o apóstolo, que arranca a espada na defesa de Jesus. E eu fico imaginando Jesus pensando assim: Pedro, menos, já você vai me negar, cara. Para com isso. Não fique pretendendo ser o que você não é. Quem que esconde a sua mesquinhez na força? Os líderes do templo, os soldados, que Jesus diz assim para eles: pelo que eu venho ensinando no templo, vocês vêm com lanças, com varapaus, com espadas para me prenderem? É assim que vocês vão me confrontar pelo que eu ensino? O meu ensino é tão perigoso. Eu ensinar: abençoem os que vos perseguem, amem os vossos inimigos, bem-aventurados os mansos.
isso merece espada? Isso é tão ameaçador que é necessário você me confrontar com lança? Faz o menor sentido. E existem covardias que se escondem nas trevas, porque Jesus diz assim: eu estava todo dia no templo, de dia, ensinando. Por que vocês não me prenderam no templo durante o dia? Vocês esperaram as caladas da madrugada. Por quê? Então vejam que Jesus está enfrentando um momento da vida que é uma perturbação, é terrível. Ele é horroroso. E que é a antessala, é o ato que antecede mais maldade, porque Jesus diz que as trevas reinam, e que joga Jesus nessa aventura da vida sem as seguranças que nós às vezes pensamos que ele tinha, e ele não tem. E ele não tem, não é porque ele não tem à sua disposição, porque ele tinha à disposição dele, se quisesse, o próprio poder dele, porque ele é o Verbo, que pelo poder da sua palavra criou todo o mundo. Ele tem à sua disposição a ordem aos anjos. Ele tem à disposição o poder onipotente de Deus, o Pai. Ele tem à sua disposição o que ele quiser, mas ele não quer. Porque ele acredita que se ele vai viver na vida com as contingências que eu e você vivemos, ele tem que viver como nós. E ele vive assim. Inclusive à mercê de gente mesquinha, covarde, pequena, rasa e superficial. Que é o que eu e você também. Porque, e aí, deixa eu entrar no texto então. Como é que Jesus enfrenta a vida quando ela é trevas? Porque Jesus diz assim: agora reinam as trevas. E reinam as trevas por quê? Porque ele está convivendo com pessoas que escondem os afetos, ou escondem a sua mesquinhez nos afetos. Ele está convivendo com pessoas que escondem a sua mesquinhez na impetuosidade, como fez Pedro. Ele está convivendo com pessoas que escondem a sua covardia na demonstração de força, como fazem os soldados. E ele está convivendo com pessoas que escondem a sua mesquinhez nas escuridões, como fazem os religiosos. Como é que ele enfrenta isso? Vamos ver, passo a passo. Primeiro, em momento algum Jesus permitiu que as pessoas determinassem os conteúdos do coração dele. Como é que ele enfrenta? Porque eu acho que é isso que nós precisamos para enfrentar a vida e vencê-la. É seguir os passos de Jesus, que não permitiu que as pessoas determinassem os conteúdos do coração dele. Isso aqui é importantíssimo para você vencer na vida. Seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, como que eu venço? Não deixe que ninguém determine os conteúdos dos afetos do seu coração. Quem é o dono dos afetos do coração de Jesus? Judas Iscariotes. Judas o trai com um beijo. Mas Jesus não se permite, mesmo detectando que esse beijo é falso, mesmo discernindo que esse beijo é mesquinho, Jesus não permite se deixar levar por sentimentos estranhos. A mesma ternura que ele sempre falou com Judas, ele continua falando, mesmo depois do beijo mesquinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa aventura de viver, eu vejo muitas pessoas deixarem os outros dominarem os seus sentimentos. E isso é horroroso na vida. E você diz assim: pastor, por que eu não venço na minha vida? Porque você deixa que os outros dominem os seus sentimentos. Por exemplo,
Ah, meu marido conseguiu matar